Olá, meus amigos. Bem, hoje iremos falar sobre um documentário. Hoje nós estaremos conhecendo os 7 piores demônios do inferno. Bem, os demônios são anjos caídos que foram banidos da presença de Deus e desde então vivem em exílio, afastados do reino celestial, habitando tanto o mundo terreno quanto o mundo dos mortos. Demonologia é um estudo detalhado sobre a organização dos demônios. Não é uma religião como o satanismo. Iremos falar sobre os 7 principais demônios, 7 príncipes do inferno. Embora, em alguns casos, um deus ou deusa de uma religião possa ser considerado demônio ou até seguidores, desde como é o caso das bruxas, mas ter uma outra visão na época atual. Lúcifer. O seu nome em hebraico significa estrela da manhã, estrela da alvorada ou luz da alvorada. Ele é o mais belo, sábio e poderoso ser criado por Deus, um anjo, um querubim, caído, cujo o exílio do reino de Deus se deveu à sua tentativa de usurpar o trono de seu pai e ser igual a Deus. Lúcifer foi feito a partir do fogo, no primeiro dia da criação. É possuidor de 12 asas brancas de invulgar envergadura, e é o primeiro filho de Deus. Ele era um anjo de luz, que por rebelar-se contra o seu pai, gerou guerra celestial. Havendo-a perdido, ele e todos os anjos que o apoiaram, cerca de 1/3 dos anjos do céu, foram banidos da presença de Deus e exilados no mundo dos mortos, ou Sheol. Lúcifer é também conhecido por ser o portador da luz, pois é o anjo da sabedoria. Tentou oferecer a sabedoria a Eva, dando-lhe a provar o fruto da árvore do conhecimento, conforme no livro de Gênesis, motivo que acabou gerando a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Algumas tradições místicas hebraicas afirmam que Caim é filho de Lúcifer e não de Adão, fato pelo qual Deus desgostava dele e o rejeitou, conduzindo-o ao homicídio de Abel. Acreditam também certas tradições que foi contra Lúcifer que Jacó lutou, pois ele era o anjo guardião de Caim, e confrontou Jacó, desejando vingar-se do seu protegido. Lúcifer pode facultar sabedoria sobre todos os mais profundos segredos místicos e do oculto, assim como pode conceder um dos 6 dons das trevas, e também pai de Mamon, e possui 5 consortes, sendo que Lilith é a sua imperatriz. Asmodeus, o destruidor, é um dos mais antigos demônios, estando somente abaixo do próprio Lúcifer. É o pai dos jogos do mistério e da perversidade. Sua meta é a destruição aos que a merecem, demônio do sexo e da luxúria, podendo tanto desunir como unir casais. Na Bíblia, livro de Tobias, é este o demônio responsável pela morte dos noivos de Sara. Certas testes demonológicas advogam que Asmodeus é filho de Adão e Lilith, sendo que foi gerado quando Lilith ainda era esposa de Adão e ambos viviam no paraíso. Mais tarde, Lúcifer veio a possuir Eva, a segunda mulher de Adão, e desse segundo relacionamento sexual nasceu Caim. Caim e Asmodeus são por isso os primeiros primogênitos da história humana, ambos condenados aos domínios infernais. Beelzebul é o tenente dos exércitos infernais, estando diretamente sob a autoridade de Lúcifer. O imperador do inferno possui o título de Senhor das Moscas. Dizem alguns grimórios e estudos demonológicos que Beelzebul é uma das 3 entidades que constituem a profana trindade dos infernos, aquela que se opõe à santa trindade dos céus. Esta trindade seria constituída por Lúcifer, Astarote e Beelzebul. É-lhe atribuído o pecado da gula, preside os sabates das bruxas, pois é o senhor de todos os rituais que ali se celebram, e a Eucaristia das missas negras é realizada sobre o selo de Beelzebul. Alguns estudiosos afirmam que desde 1000 anos atrás é ele quem domina o inferno. Mamon, ele é relacionado com a avareza, pois é responsável pela concessão de riquezas
A palavra Mamon em hebraico significa dinheiro, filho de Lúcifer e Lilith, em meio irmão de Caim, filho de Lúcifer e Eva, e Asmodeus, filho de Lilith e Adão. Mamon, Asmodeus e Caim constituem a trindade dos primeiros primogênitos. Este demônio é representado por um nobre com aparência disforme. Belfegor, um importante demônio que concede a capacidade de realizar descobertas e invenções. É um demônio extremamente inventivo, sendo o criador de todas as ideias de armas e aparelhos de destruição, tortura e controle de comportamento humano. Ele também gera grandes riquezas e prosperidade material. Seu nome significa Senhor do Fogo. É também responsável pela preguiça, algo que você deve ter achado estranho. É o fato de que a ele são atribuídas coisas boas, inventos e descobertas. Mas antes de tudo, não devemos esquecer que estes demônios antes eram anjos que foram criados por Deus. Por isso, alguns deles possuem sim características que podemos considerar benéficas. Azazel é o demônio da ira. Não há uma definição exata de quem ele seja, mas acredita-se que dele veio a expressão bode expiatório, já que ele é assim tratado em um dos livros da Bíblia cristã. Foi um dos famosos demônios que desceram dos céus para se unir com as filhas dos homens, conforme escrito no livro de Gênesis. Em troca da união carnal com as mulheres, ele ensinou à humanidade as artes da guerra e da criação de armas. Para as suas mulheres, Azazel ensinou os segredos dos cosméticos, assim como lhes revelou os segredos da prática da magia negra. Leviatã é um monstro marinho bíblico, demônio da inveja, de enormes proporções e rei de todas as criaturas do mar. Seu arquétipo refere-se à brutalidade, ferocidade e aos impulsos mais selvagens e incôntidos da humanidade. Também é chamado de o Grande Embusteiro, pela felicidade com quem triunfa em lances políticos, tratados comerciais e intrigas palacianas. Favorece os homens e as mulheres que gostam de correr o mundo, servindo-lhes para obter fama e honras. É patrono da melancolia e da poesia. Bem, pessoal, esses são os 7 piores demônios do inferno. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e ajude na divulgação. Se inscrevam no canal e compartilhem esse link. Até a próxima.